Boa tarde, meus amigos. Então, hoje é domingo, quase na hora do almoço. Então, como eu tinha prometido a vocês, vou fazer mais um vídeo. Espero que não fique tão longo quanto aquele primeiro. Mas, então, hoje nós vamos tratar de replantio também, mas passando mudas do vasinho 10 centímetros, que é esse vasinho aqui, para o vaso 14, que é esse vaso aqui, ok? Vocês vão notar que tem algumas diferenças em relação ao replantio de cattleyas adultas, porque as mudas no vasinho 10, elas são um pouco mais delicadas, então a gente vai tentar preservar ao máximo o substrato em volta dessa planta. Como eu falei, as plantas adultas, normalmente a gente replanta elas a cada 2, no máximo 3 anos. No caso de mudas de vaso 10, deixa eu ver se eu pego uma aqui, porque eu deixei preparado mais ou menos a coisa aqui. Então vamos ver se eu acho uma aqui. Ah, aqui tem uma bonita aqui. Então aqui, ó. A muda no vasinho 10. Então, as mudas do vaso 10 centímetros, elas são mais delicadas do que a planta adulta. Tá? Então, ela não consegue manter o vigor estando com o substrato muito tempo vencido ou com deficiência de água, algum outro problema. Ela sente muito mais isso porque ela tem muito menos reserva. Agora, é uma planta bem forte, bem vigorosa, está no momento certo do replantio, aquilo que eu sempre falo para vocês, brotação nova, né? Então ela está na hora de plantio, mas a gente faz um procedimento um pouco diferente nessas plantas. O que acontece? No caso da planta maior, a gente vai dividir, normalmente divide, a gente replanta a cada 2, 3 anos, em 2, 3 anos ela terá dado aí mais 2, 3, 4 bulbos para frente, e você pode dividir essa planta para poder colocar ela num vaso de porte igual ou um pouquinho superior àquele que ela estava. No caso da planta no vasinho 10, que são mudas com, vamos dizer, 3 anos, 3 para 4 anos, faltando 1 ano e meio, 2 anos para a floração, você não vai poder dividir essa planta. Então, é a primeira coisa, a primeira condição diferente. E segundo, na hora que você tirar essa planta do vaso, o substrato não estará, de modo geral, não vai estar todo decomposto. Então, porque a gente, em vez de replantar isso a cada 2, 3 anos, essa aqui é replantada ou todo ano, ou a cada ano e meio, no máximo 2 anos. Muito difícil chegar a 2 anos. Por quê? A gente já coloca ela no vaso pequeno, então rapidamente ela cresce, ela chega na beira do vaso e já precisa de um vaso maior, tá ok? Então, com isso a gente consegue remover essa planta do vaso e, de modo geral, não bagunçar demais o substrato dessa planta. Quanto mais a gente bagunçar o substrato, mais essa planta vai sentir esse replantio. Então ela vai demorar para continuar com aquele vigor que ela estava, a planta pode entrar em choque, eventualmente a planta, alguma ou outra pode até morrer, mas de modo geral não, tá? Elas crescem muito bem, se a planta está vigorosa, ela vai tender a continuar crescendo e aumentando e chegar rapidamente à fase adulta. Mas quanto menos eu precisar quebrar a raiz ou bagunçar a raiz, melhor, tá ok? Então tá aqui a nossa muda, nosso exemplo de hoje. Eu vou mostrar como é que a gente faz o replantio. Antes disso, vamos dar uma olhadinha, porque eu trabalho todo dia aqui no orquidário. Nada melhor do que trabalhar rodeado de orquídea florida, né? É uma época, agora o verão chegando, começa a ter muita orquídea florida, muita cattleya, bastante coisa. Vai aumentando cada vez mais, janeiro, fevereiro, o orquidário fica todo florido, né? Ok? Então vamos dar uma olhadinha o que a gente tem de legal aqui. Olha só, tem um showzinho aqui hoje, aqui, ó. Dá uma olhada. Temos aqui uma purpurata carnea, que eu acho que é a flor que melhor ilustra o espírito da época
da orquídea de Natal, né? Que seria a purpurata carnea. Eu considero a carnea uma das orquídeas mais bonitas, mais belas que tem. Esse contraste desse colorido é único, praticamente não existe em outras cattleyas. Não se conseguiu até hoje produzir um híbrido que possa carregar esse colorido padrão, assim, uma framboesa, né? E ela é fantástica, né? É a rainha do sul do Brasil, e eu acho que mais um helicóptero aqui. Aqui é rota de helicóptero, todo dia passam 50 helicópteros aqui. Então tem ela, esperar o moço ir embora aqui, vai embora, vai. É a turma indo para Campos do Jordão, então aqui é a rota de helicóptero. Bom, temos mais um exemplo aqui interessante aqui, de outra purpurata. Esta na verdade é um cruzamento entre a flâmea e a sanguínea. A sanguínea é bem avermelhada, né? Uma flor bem escura, e a flâmea é flameada aqui nas pétalas. Essa saiu praticamente uma sanguínea, né? Muito legal essa planta. Vou deixar aqui do ladinho para não derrubar tudo aqui. Vamos dar uma olhada mais alguma coisa aqui. Ó, essa aqui é uma planta que eu gosto muito. Essa aqui é uma Durigan. Olha só. Não sei se a luz está legal, mas é uma Cattleya Durigan. E a curiosidade dessa Durigan é que essa planta está completando... Vou virar um pouquinho para cá. Pronto. Essa planta está completando 40 dias de aberto. Impressionante. Essa planta foi comigo à exposição de Joinville, ficou lá servindo de amostra das mudas dela, porque eu tinha meristemas dela à venda lá. Ela aguentou a exposição inteira, viajou, foi para lá, voltou e já está. A exposição de Joinville encerrou no dia 20, nós estamos no dia 4, e a planta continua em ótimas condições, muito perfumada, fantástica. Eu considero essa uma das 3 ou 4 melhores Durigan que tem, né? Planta muito vigorosa, cresce bem, tá? Fantástica a planta. Essa aqui, na próxima oferta que a gente fizer de mudas, nós temos meristema dela, tá, viu, gente? Então a gente vai sair na lista nossa aí. Então tem ela. Que mais tem aqui? Obviamente eu sempre, nessa época do ano, deixa eu tirar essa purpurata daqui, essa carne, porque senão eu vou capaz de eu derrubar ela, então eu já ponho ela aqui no chão de uma vez aqui para não dar problema. Pronto. A gente sempre está acompanhado aqui nessa época da vovó, né? Essa aqui é a Lobata Geni, né? Uma das remanescentes das plantas que me sobraram, das mudas que me sobraram disso, né? Floresce muito, perfume fantástico. Eu já falei sobre o perfume dessa planta aí numa postagem que eu fiz no Face, ontem ou anteontem, né? E o perfume dela vai longe, é fantástico isso aí. Alguém devia isolar esse perfume, engarrafar e vender, porque realmente é muito legal. Aqui tem uma Cattleya amarela aqui, um híbrido amarelo. Agora nessa época começam a pipocar as amarelas, começa a aparecer muita Cattleya amarela. Essa é a Suzuki's Yellowbird, né? Muito florífera, muito legal a planta e feita muito nessa época. E aqui é um negócio que eu queria falar com vocês sobre este Oncidium. Na verdade não é um oncídio, agora isso foi reclassificado, virou gomesa, né? Mas eu continuo chamando de oncídio. Esse é um oncídio, é um híbrido chamado Jorge Verboni. Jorge Verboni, para quem não sabe, era o pai do meu amigo Maurício Verboni, lá do Orquidário Binot de Petrópolis. Esse é um cruzamento entre dois oncídios muito bonitos, um híbrido primário, mas olha, eu considero este um dos oncídios mais bonitos que tem. Eu não consigo imaginar nenhum oncídio mais atrativo do que esse. Eu fico imaginando o que seria uma planta dessa realmente grande, com muita flor, porque as mudas que a gente tem não são muito grandes, né? Estão florindo já, planta adulta, mas a ideia é ter isso aí em tamanho maior. De uma elegância essa planta, né? A haste não é muito
comprida, as flores se concentram mais na ponta da haste, a planta não é muito grande, mas ela é fantástica. Essa aqui também a gente vai ter na nossa lista que vai sair aí pelo mês de janeiro, ok? Acho que janeiro sai lista, tá? Pode ficar tranquilo aí, porque vai sair alguma coisa. Essa vai estar na lista, tá? Ok, então é isso. Vamos partir para replantar essa nossa mudinha aqui. E depois a gente fala um pouquinho aí também dos comentários dos vídeos aí que chegaram aí, tá? Então, vou falar disso também, tá? Que é mais fácil eu falar do que ficar escrevendo, né? Tá bom? Vamos lá. Vou baixar a câmera aqui para poder mostrar esse direito como é que faz. Aguenta aí. Ok, vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem fazer muita bagunça aqui de novo. Então, olha só. Temos a nossa muda aqui. Vocês vejam que nascem os matinhos, aquela famosa erva australiana, vem e tal. E se a gente tentar puxar isso do vaso, da planta no vaso, realmente ela quebra e a raiz fica ali dentro e ela brota de novo. Então, na hora que a gente vai replantar essa muda, é a hora certa da gente tirar isso de uma vez e não ter preocupação com isso, tá ok? Então, tá aqui a planta, temos aqui o nosso substrato, né? Tem um comentário aí no vídeo aí que eu vou falar daqui a pouco sobre o substrato, tá? Daqui a pouco a gente chega lá também, tá? Vamos lá. Então tá aqui o substrato. Se precisar, a gente tem faca esterilizada aqui. Uma faquinha esterilizada. Os tutores, né? Palito de bambu tratado aqui para servir de tutoramento. Os vasos, vaso 14, o vaso plástico. Também tem um comentário sobre isso, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Um pouquinho de pedra. Tá tudo aí. O material tá todo aí. Né? Estamos prontos aí para a gente mexer nisso aqui. Então o que a gente vai fazer com isso? Primeiro a gente pega assim o vaso, é uma das vantagens do vaso de barro, do vaso plástico, desculpe, é que a gente consegue, ele não quebra, né? Ele não quebra tão fácil. Então a gente dá uma espremidinha nele de um lado, espremidinha do outro, e aí vem aqui, ó, igual o dentista, né? Vem aqui, sacode aqui e tira a planta toda do vaso. Ok, tirei a planta do vaso. Cuidado para não misturar substrato antigo com substrato novo. Agora, tira a etiqueta, guarda a etiquetinha, que eu vou precisar dela, né? E agora eu dou uma limpeza. Se essa parte de trás da planta, aqui atrás, a planta está crescendo para cá, ó, para cá, para frente aqui, né? Isso aqui. A parte de trás da planta, normalmente o substrato está em estado pior, porque esse substrato já veio da plantinha no vasinho 7 e tal, então ele está mais antigo. Então se eu sentir que ele está meio decomposto, eu tiro ele. Tiro o excesso dele aqui. Vejam que eu não mexi na frente da planta. Olha o enraizamento como é que tá bonito aqui, ó. Tá muito show o enraizamento aqui. Então, eu, né, não tirei aqui atrás, mas não mexi na frente. Agora é a hora de eu pegar essas danadas dessa ervinha e puxar ela. E ela, assim ela solta mais fácil e eu consigo pegar ela por baixo. Olha a raizinha dela aqui, ó. Eu puxo ela aqui e tiro e ela não volta a nascer, tá? É um problema essa ervinha é a maior praga dos orquidários hoje, né? É difícil de controlar ela. Eu coloquei um vídeo há um tempo atrás falando de um método para controlar ela com deficiência de água, cortando a água das plantas. Funciona muito bem, mas a gente não pode fazer isso com muda pequena, né? Se deixar uma muda dessa sem água, você vai atrasar o desenvolvimento da muda, pode até acabar matando a muda. Então está aqui a nossa planta, não cortei ela em lugar nenhum, nem as raízes, deixei a raiz, deixa esse bolo aí, não vai atrapalhar, não tem problema nenhum. Pega esse substrato antigo, jogo fora. Ok, então temos nosso vaso e a gente vai colocar uma mão de pedra. Colocou a pedra aqui, vem com a planta, essa altura dela aqui deve dar certinho para ela encaixar nesse vaso aqui. Vem aqui, lembra que a parte de trás da planta está aqui, a parte da frente está aqui. Eu vou encostar a parte de trás na beira do vaso, mas não precisa forçar não. Deixa um espaçozinho. Esse espaço a gente coloca um pouquinho de substrato, só um pouquinho. Fazendo como se fosse uma almofada aqui, dando uma protegida aqui atrás da planta, tá? Então, colocou ali.
Agora vem com segura ela com uma mão e com a outra mão joga o substrato, tá? Se o substrato tiver pedaços muito grandes, como é o caso desse aqui, separa ele, depois eu pego a tesourazinha lá, tesoura de poda, e dou uma diminuída nele, porque a gente não usa pedaço muito grande para essas plantas no vaso 14 não, sabe? Então, vem aqui, coloca aqui. Pronto. Aqui. Notem que ficou acima do rizoma da planta, que obviamente é uma situação que não pode. Aí eu venho com aquele pauzinho de plantio e vou fazer aquele procedimento que eu mostrei a vocês no outro vídeo. É a mesma coisa, não tem muita diferença. Eu não vou apertar demais. Não precisa colocar braço nisso não, tá, viu, gente? Só dá uma ajeitada, uma apertadinha nela, básica aqui. Vem aqui com a mão, tira o excesso, para deixar sempre ela no mesmo nível do substrato, assim cerca de 1 centímetro ou de 1,5 centímetros abaixo da borda do vaso. Tá aqui, bonitinho. Ok? Bom, mesmo procedimento daquilo que eu falei em cima. Essa planta, se ela balançar, mesmo que seja pouquinho, ela tem dificuldade de enraizamento. Então eu pego o tutor de bambu, né, que tem bastante aqui, coloca aqui, cuidando para não ferir a planta, coloca ela aqui no local, coloca no local, pronto. Vem com o araminho verdinho, aquele que eu já mostrei a vocês, dá uma trançada nele, ou seja, ele vem aqui e eu vou virar ele assim, fazer em X. Por que isso? Porque se eu fizer direto aqui, sem fazer o X, com o tempo a tendência dele é cair, ele desce e aí ele deixa de escorar a planta. Então eu faço um X e ele não desce. Vem aqui e dá uma torcida nele aqui. Não, o broto não precisa, esse broto está bem firme, não precisa, está aí, colocada aí, replantada. Falta o quê? Falta colocar a etiqueta de volta, no fundo, na parte de trás do vaso, colocou a etiqueta. E, como eu falei, pega um pouquinho de adubo, uma pitada de adubo, e coloca aqui. Esse adubo tem um pouquinho de lesmicida, metarex aqui no meio. Isso vai dar uma alimentação para essa planta na hora que ela começar a enraizar, que deve daqui a 30, 40 dias essa planta vai começar a estourar raiz aqui para todo lado. Eu até vou fazer depois um vídeo mostrando o enraizamento dela, como é que é legal. Tá ok? Então tá aqui a nossa muda plantadinha. Num dia bem produtivo aqui, a gente consegue fazer, sei lá, 200, 300 plantas por dia trabalhando aqui, né? Não é o suficiente, tem muita planta em produção, mas a gente vai tentando, vamos correndo atrás, né? Hoje estou trabalhando sozinho, a funcionária está de licença, está de folga por esses dias, a dona Matilde está na casa dela, lá em Santo André, curtindo a família dela lá, né? Mas na outra semana eu acho que vou botar ela para trabalhar aqui, porque não vai vencer não vai dar conta não. Então, é isso aí. Está plantada a nossa muda no vaso 14, não tem mistério, não tem problema. Vou colocar ela junto com as outras, vou molhar um pouco menos, não vou ficar regando ela direto. Molhar um pouco menos, a hora que o arraizamento começar a sair, eu volto a tratar ela normal, ela vai permanecer nesse vaso por 2 anos, até chegar na beira do vaso, começar a vir para fora do vaso. E às vezes chega até a florir nesse vaso. O normal é florir já no vaso 15, ou seja, no próximo replantio, como eu mostrei no vídeo anterior. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Vamos falar um pouquinho aí dos comentários do canal. Hoje nem pentear cabelo a gente penteia para fazer vídeo. Aqui é um atrás da outra. Vamos lá. Ok, acho que deu certo aqui. Então, ó, vamos lá. Vamos colocar aqui a dona Geni aqui na frente aqui, fazendo companhia. Não tem como não gostar dessa planta, né? A história dessa planta, meu avô descobriu essa planta em 1950, muita gente já conhece essa história, em 1942, plena Segunda Guerra Mundial, ele buscava muita lobata na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, é o habitat delas, elas ficam lá no sol pleno, e ele buscou um lote de planta dessa lá, e estava sempre à procura das albas, das brancas, né?
E essa daqui, floriram várias albas, nenhuma das albas que ele tirou era uma alba muito boa, hoje existem albas muito melhores, mas no meio dela saiu essa aqui, que ele botou o nome da minha avó, que é a Dona Geni. Ele cedeu uma parte dessa planta depois, um corte, ele ficou com ela muitos anos sem ceder corte, né? Aquele alemão pão duro. Então ele ficou com a planta muitos anos e não cedeu o corte, e finalmente ele resolveu ceder um corte dessa planta para os Rolf Altenburg, que era um dos grandes amigos dele, dono, fundador da Floralia no Rio de Janeiro, em Niterói. E o Rolf pediu licença, mandou essa planta para a França, mandou para a Europa, ela foi clonada lá. E aí se tornou popular no mundo inteiro, ganhou prêmio nos Estados Unidos, e hoje é uma planta que todo mês de novembro, aqui no hemisfério sul, ou no mês de maio, no hemisfério norte, ela não deixa de florir. Ok, então vamos lá. Algumas perguntinhas aqui enquanto eu estou aqui. Vamos lá. Gente que quer comprar plantas, tá? Então vamos lá. Tem a Luzia, tem a Vaninha, tem o Sérgio, tá? Ok. Gente, a gente vai voltar a vender plantas, ou os kits, ou fazer uma lista de plantas de meristemas disponíveis a partir de janeiro, tá? Antes de janeiro não tem condição. Eu tenho uma viagem marcada também, passar Natal com as minhas filhas e meus netos lá em Maceió, né? Mas a partir de janeiro a gente está firme aqui e vamos editar uma lista e vamos começar a vender planta novamente. Então pode aguardar que vai ser publicado aí no Face, aí no Instagram, essas coisas todas, tá? O Sérgio, por exemplo, perguntou quando é que eu começo a mandar planta pelo correio. Sérgio, eu não mando planta pelo correio. Correio é um problema constante. Okay? O correio aqui em Guararema é uma agência que tem 1 ou 2 funcionários no balcão, a fila vai lá fora, dobra a esquina, mesmo a gente sendo da terceira idade, demora demais e a gente nunca tem a certeza de que vai entregar pelo correio por uma norma que existe no correio desde a década de 40, que diz que não pode, aí entra gente lá, entrou gente lá no correio lá que é muito, que olhou isso e falou, então não pode. E aí se passar numa inspeção lá, num raio-x lá, num scanner lá do correio, essas plantas são apreendidas e você fica no prejuízo e a gente também. Então a gente não manda pelo correio, nós mandamos Jadlog. Temos uma parceria maravilhosa com o pessoal da Jadlog, o pessoal lá de Mogi das Cruzes, nos apoia sempre, as plantas chegam perfeitas, sem problema, nunca tivemos problema. Para não dizer que nunca teve uma vez um atraso numa entrega no Rio de Janeiro, mas era uma área um pouco complicada, né? Rio de Janeiro tem dessas coisas, né? Então aí demorou um pouco e teve um pouco de problema, né? Mas, de modo geral, a Jadlog nos atende muito bem, então a partir de janeiro a gente vai estar despachando pela Jadlog. Tá ok? Que mais? Monique, queria saber que Catleia rosa que tinha no vídeo anterior. É um híbrido nosso, não é nada de excepcional não, tá? Inclusive a floração dela já até terminou, ela estava no finalzinho, tá? Que mais? José Rubens quer saber percentual de esfagno. Qual é quanto de esfagno a gente mistura? Bom, em primeiro lugar a gente lava muito bem o esfagno. Coloca de molho, espreme, coloca de molho de novo, espreme de novo, porque o esfagno tem um teor de sal muito alto. Então na hora que a gente bota e põe na água e faz pelo menos umas 2 boas lavadas nele, enxaguadas nele, o teor de sal baixa e a planta tolera melhor isso aí, gosta mais. Tá? O percentual depende muito do seu sistema de cultivo. O pessoal que mora num local onde chove muito, plantas expostas à chuva, é bom reduzir o percentual. Por isso que a gente agora vende, quando a gente leva casca, o material para exposição, a gente leva a casca e leva o musgo separado. Você põe quanto você quiser, tá ok? Eu aqui aumentei um pouco a quantidade, o teor de esfagno na casca, porque nem sempre a gente está aqui para regar as plantas e o musgo ajuda a segurar um pouco mais de água, então a planta permanece mais tempo úmida, para nós dê um resultado melhor. Agora, depende das suas condições. Se você usa vaso de barro, você pode colocar um pouco mais. Se você usa vaso plástico, coloca um pouco menos.
depende de você, você tem que ir testando para ver qual é a melhor formulação. Normalmente a gente coloca uma proporção assim, tipo 1:7, ou seja, 1 litro de musgo já lavado, não apertado, mas já lavado, úmido, para 7 litros de casca de pinos misturado com carvão ou não. Ok? Então é isso aí. Nuzinete pergunta o que é melhor, se é o vaso plástico ou o vaso de barro. É outra daquelas perguntas que não tem uma resposta definitiva. Nós usamos vaso plástico por vários motivos. Ele não quebra, ele é mais leve, a planta se adapta muito bem a ele. Ele pode ser reutilizado com muita facilidade, porque é só deixar no cloro, lava ele direitinho, fica reutilizado. E principalmente ele é mais barato, né? O vaso de barro é um vaso bem mais caro e é um vaso muito pesado. A gente, como frequenta a exposição e põe as plantas no caminhão, se for levar tudo em vaso de barro, tem que ter um caminhão, uma carreta, né? Então a gente leva em vaso plástico e a maioria dos produtores profissionais, ou quase todos, ou todos, trabalham com vaso plástico. Pouca gente trabalha com vaso de barro, muito pouco. Ok? Então, mas para quem tem cultivo em casa, o vaso de plástico ele se torna um pouco melhor para ser usado porque você não corre tanto risco de você dar excesso de água para as plantas. Molhou, ela seca rapidinho, tá ok? Então o vaso de barro, de preferência aquele furado, tal, não precisa ser muito rasinho não, mas pelo menos uns furos laterais, tá ok? Pode ser usado sem problema. Tá? Nada de vaso pintado, nada de vaso laqueado, aquele vaso muito bonito, polido, tá? A planta não gosta muito daquilo não, gosta de vaso rústico mesmo. Que mais? A Kirst, minha cliente Kirst Handler. Kirst, eu sei que você está querendo a lobata albescens, né? Aguenta as pontas. Por enquanto a gente não tem não. É uma planta que surgiu há pouco tempo, é um cruzamento que deu muito pouca planta, deu pouca muda e a planta está crescendo. Daqui a um tempo a gente vai ter muda dela, tá? Por enquanto fica tranquilo aí que você vai ter, não, tá? Ok, o Edevaldo de Minas Gerais queria trabalhar para mim, se ele morasse mais perto ele viria aqui trabalhar. Eu não acho ruim não, tá? Casa e comida a gente até providencia, né? Tem que conviver com os gatos, tá? Se você não gosta de gato, não pode não, viu, o Edevaldo? Mas mão de obra sempre é bom, ok? Ok, e deixando um abraço e um muito obrigado para o pessoal que agradeceu a volta aí dos vídeos. Então vamos lá, vamos na listinha aí. Heredir, Deise, Marlene, Evenita, Maria das Graças, Gorete, o Zeca, o Cristóvão, a Nilva, Carlos Miguel é um cliente meu, já comprou muita planta comigo, a Ana, a Alexandra. Gente, muito obrigado. Divulga o vídeo, divulga o canal e vamos tentar atingir mais gente. Já tem 34 mil inscritos no canal, vamos tentar chegar a 100 mil. Olha, eu vejo os outros vídeos, os outros canais aí de cultivo de orquídea, eu não vou criticar o canal dos outros não. Nem dizer que o meu é melhor do que de ninguém. Mas poxa, tem canal aí com 300 mil inscritos, o meu só tem 30, tem que aumentar aí. Então ó, divulga, quem não tiver inscrito se inscreve no canal, tá? Curte lá, quanto mais curtida a gente tiver, mais divulgação o YouTube dá para esse negócio. Mais condição, quem sabe eu consigo até comprar uma câmera decente, né? Porque essa aqui, coitadinha, não é a melhor coisa que tem não, tá? E aperta lá o sininho para receber as notificações, tá? E principalmente fala para os teus amigos, divulga, ajuda, vamos tentar chegar a 100 mil inscritos. Ok, gente? Obrigado, daqui uns dias tem mais vídeo aí, eu estou querendo abrir umas bandejas de planta que está na bandejinha e passar isso para o pote 7 e alguma coisa do 7 para o 10. Aí vai ser a mesma coisa, eu vou mostrar a vocês como é que trabalha, como é que faz isso aí. Tá bom, gente? Então, um abração para vocês, bom domingo, né? Tem Copa do Mundo, mais jogo hoje. Não é o Brasil não joga hoje, acho que só joga amanhã, né? Se não me engano. Vamos torcer para pelo menos essa alegria a gente ter. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo, tá ok? Ó, a dona Geni aí dando um até logo para vocês aí. Um abraço!